Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia Cioli e estou aqui na Qualis Concursos para conversar com vocês a respeito do direito de empresa. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos abordar alguns aspectos muito importantes do procedimento de falência e de recuperação judicial que a gente encontra lá na Lei 11.101 de 2005. Nós vamos tratar de alguns princípios, vamos abordar alguns aspectos e depois vamos analisar rapidamente os procedimentos de falência e recuperação judicial. Bom, vamos lá para os nossos slides? Pessoal, o primeiro slide que eu trago para vocês é o slide que disseca a Lei 11.101 de 2005. Essa lei é a lei que rege esses procedimentos de falência e recuperação judicial. Então, ela tem disposições preliminares, comuns à recuperação e à falência, ela traz aspectos peculiares à recuperação judicial, peculiares à falência, à recuperação extrajudicial, ela traz disposições penais e, ao final, existem as disposições transitórias, que também são bastante importantes. Bom, olha só o que o professor Gladson Mamed nos traz. As especificidades da atividade empresarial e a sua dimensão, designadamente o amplo conjunto de relações jurídicas que são geradas pelo exercício da empresa, né? Nós sabemos que a atividade empresarial, ela tem como princípio a função social, ela tem que desenvolver a economia, desenvolver a sociedade. Existe um princípio da sociedade empresária, que rege o empresário, que é o da preservação da empresa, preservação da atividade empresarial, não é isso? Bom, muito bem. Então, esse conjunto de relações jurídicas geradas pelo exercício da empresa, né, pela atividade propriamente dita, elas justificam submeter a insolvência empresária a um regime próprio, distinto da insolvência civil. Olha, para empresários e sociedades empresárias, e aí eu faço um parênteses, né? Quando ele fala empresários, sociedades empresárias, tem até um contrassenso, porque o empresário ele pode ser individual ou coletivo, ele é gênero. Então, a sociedade empresária é uma espécie de empresário. Vocês lembram que nós já comentamos a respeito desse assunto no outro evento, não é verdade? Bom, vamos lá. Mas o professor Gladson Mamed, ele descreveu assim: para empresários e sociedades empresárias, foram constituídos normas e procedimentos específicos para a solução de sua insolvência, estatuídos na Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Essa norma se dirige a todos os que se amoldam à definição do artigo 966 do Código Civil, e vocês se lembram bem do artigo 966, que define, que traz o conceito de empresário. Bom, mas vamos seguir com os nossos slides. Olha só, pessoal, a Lei de Recuperação e Falência é aplicável ao empresário individual, né? Ao titular de empresa individual de responsabilidade limitada e ao empresário coletivo ou sociedade empresária. Então, quando a gente fala empresário, o termo empresário é sempre gênero e existem empresários individuais de responsabilidade ilimitada, os individuais de responsabilidade limitada e as sociedades empresárias. Bom, foram excluídas da possibilidade de aplicação da Lei 11.101 de 2005, algumas atividades. Que atividades que foram excluídas? Vejam, as atividades exercidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, a elas não se aplica a Lei 11.101 de 2005. Da mesma forma, também não se aplica às instituições financeiras, públicas, privadas, cooperativas de crédito, empresas de consórcio, entidades de previdência complementar, sociedades operadoras de planos de assistência de saúde, sociedades seguradoras, de capitalização e todas as equiparadas e também as concessionárias de serviços públicos. Nós vamos ver que a essas atividades existe uma aplicação especial de dissolução, né, e
e de regramento para essas situações. Olha, a doutrina, muito importante, ela separa a não incidência, que é exatamente essa telinha que eu trouxe para vocês, de exclusão da possibilidade de aplicação da lei de falência e recuperação judicial e extrajudicial. Ela separa essa não incidência em absoluta e relativa. E por que ela separa em absoluta e relativa? Porque ela diz assim, olha, as empresas públicas e sociedades de economia mista, a elas não se aplica a Lei 11.101 de 2005 e ponto. Não se aplica nem a recuperação judicial e nem a falência. Não obstante, as outras atividades realizadas por instituições financeiras, públicas e privadas, né, cooperativas de crédito, empresas de consórcio, entidades de previdência complementar, sociedades operadoras de planos, enfim, a todas essas outras atividades se aplica, pessoal, se aplica a falência. Todas elas podem falir. A elas não se aplica a recuperação judicial, mas elas podem falir. Então, vamos ver o que o professor Marlon Tomazetti nos traz aqui de doutrina. Vamos ver, olha, ele fala assim, o artigo 2º da Lei 11.101 de 2005 afasta alguns sujeitos da sua própria incidência. Então, afasta algumas atividades da incidência da lei e, consequentemente, dos procedimentos regidos por essa lei. Todavia, nem sempre essa exclusão é absoluta. Vejam só vocês. Vale dizer, em alguns casos, os excluídos podem se submeter ao menos à falência. Então, eles não estarão submetidos à recuperação, ao procedimento de recuperação judicial, mas poderão falir. Então, em outras palavras, temos casos de exclusão absoluta e casos de exclusão relativa. Nos casos de exclusão absoluta, o empresário excluído está afastado completamente dos procedimentos previstos na Lei 11.101/2005. Não haverá espaço para falência, para recuperação judicial ou extrajudicial, mas apenas para procedimentos específicos para solução de crises. Assim, a título exemplificativo, traz o professor Marlon Tomazetti, estão as empresas públicas, vejam bem, que prestam serviços públicos, as quais em nenhuma hipótese poderão falir ou pedir recuperação judicial ou extrajudicial. De outro lado, na exclusão relativa, o afastamento dos regimes da Lei 11.101 de 2005 não é completo. Também há procedimentos especiais para os relativamente excluídos, mas a legislação que rege tais procedimentos admite a submissão desses sujeitos ao menos à falência. Então, vejam vocês, existem, então, duas espécies de não incidência da Lei 11.101. A não incidência absoluta e a não incidência relativa. Eu peço para vocês que gravem a não incidência absoluta, porque dificilmente o examinador vai perguntar para vocês, vai fazer uma mistura. Normalmente ele vai perguntar se as empresas públicas, sociedades de economia mista podem falir. E vocês já sabem que não, que as empresas públicas, sociedades de economia mista, a elas incide a não incidência absoluta. A elas não se aplica a Lei 11.101/2005. E as demais instituições financeiras, cooperativas de crédito, enfim, que estão arroladas, a essas se aplica ao menos a falência, não se aplica a recuperação judicial e extrajudicial. Ok, pessoal? Então vamos seguir. Muito bem. Olha só, assim é que a instituição financeira, pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, não se submete à recuperação judicial, mas podem ter a falência decretada. E eu trouxe aqui mais um texto do professor Gladson Mamed, e ele fala assim, olha que interessante, as instituições financeiras, públicas ou privadas, cooperativas de crédito, administradoras de consórcio,
entidades de previdência complementar, a elas aplica-se, olha só, é uma outra legislação, a Lei 6.024 de 74. Essa outra legislação, ela vai dispor sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial dessas instituições, além de dar outras providências. Então, eu estou chamando a atenção só para que vocês se lembrem que existe a não incidência absoluta e a não incidência relativa. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar sequência. Olha só. Professor Marlon Tomazetti. Vamos ver o que ele traz aqui. Outra hipótese de exclusão a ser analisada envolve as entidades de previdência complementar. Elas se destinam essencialmente a executar planos de benefício de caráter previdenciário, nos termos da Lei Complementar 109 de 2001, a fim de complementar ou possibilitar uma renda àqueles que contribuíram. Tais entidades se subdividem em abertas, quando acessíveis ao público em geral, ou fechadas, quando o seu acesso é mais restrito. As entidades abertas seguirão o mesmo regime das instituições financeiras, isto é, não estão sujeitas em nenhuma hipótese à recuperação judicial ou extrajudicial, mas poderão falir normalmente no exercício regular das suas atividades. Caso seja decretado algum dos regimes especiais, o pedido de falência só poderá ser feito pelo interventor ou pelo liquidante nas hipóteses especificamente indicadas pelas instituições financeiras. Eu trouxe esses textos só para que vocês vejam que existem legislações específicas para o exercício dessas atividades que não estão contemplados aqui ou que foram excluídos expressamente pela não incidência no artigo 2º da Lei 11.101/2005. Tá bom? Então, vamos dar sequência aos nossos slides. Olha só, pessoal. O que ocorre com as sociedades de economia mista e empresas públicas insolventes? Então, nós já vimos que a essas duas espécies de atividades existe um regramento próprio. A elas não se aplica a Lei 11.101/2005. Vamos ver? Olha, a resposta do professor Alexandre Santos de Aragão. As empresas estatais não podem ser sujeito passivo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, porque a elas incide a não incidência absoluta. No caso de insolvência, cabe ao Estado a obrigação de proceder à regular dissolução dessas sociedades, garantindo todos os direitos dos credores. Tá bom, pessoal? Então, vamos nos lembrar que existem as não incidências relativas e as absolutas. Bom, dando sequência, então, aos nossos slides, olha só essa pergunta. A lei de recuperação extrajudicial, judicial e falência é aplicável à sociedade simples? Pessoal, lá no começo da nossa conversa, nós falamos que a Lei 11.101, ela veio para tratar de uma forma especial as situações de insolvência das sociedades empresárias. As sociedades simples, elas não são sociedades empresárias, elas são sociedades não empresárias. Nós já vimos isso quando nós analisamos os tipos, né, de empresários. Então, vamos ver a resposta? Não em regra. O STJ, entretanto, ele vem mitigando essa situação quando ele entende que a sociedade simples, na realidade, ela é uma sociedade empresária. Mas isso é a jurisprudência que traz. Então, em algumas situações especiais, fáticas, concretas, o STJ entende que aquela sociedade simples, na realidade, ela é uma sociedade empresária na medida em que os fatores de produção estão sendo organizados pelos empresários. Para essas situações, o STJ aplica a Lei 11.101/2005. Mas o que vocês precisam saber e se lembrar é que, em regra, não, porque o procedimento da Lei de Falências ele é aplicável para sociedades empresárias. Então, a sociedade simples, a ela se aplica o procedimento de insolvência civil, lá do nosso Código Civil, artigo 1052. Olha, somente a sociedade empresária pode ter a falência decretada e pleitear a recuperação judicial. A sociedade simples, isso o professor Fábio Lhoa Coelho quem fala.
Ainda que revestida de forma delimitada, ela pode ser, não está sujeita à lei de falências. O professor Fábio Ulloa Coelho é um professor muito querido das bancas examinadoras, especialmente aqui no Sul e do Sudeste. Então é sempre bom ouvir o que ele tem a nos dizer, não é? Então vamos dar sequência. Olha só, o professor Ricardo Negrão nos traz essa colaboração. Ele fala, olha, além desses casos de não incidência, existem outros 3 casos de não incidência que estão contemplados na lei, lá no artigo 96, no inciso 8º. Ele fala que não será decretada a falência se tiver ocorrido a cessação das atividades empresariais há mais de 2 anos antes do pedido de falência, né? Se a sociedade anônima já tiver liquidado e partilhado o seu ativo, e se tiver espólio 1 ano depois da morte do devedor. Gente, quando eu estou falando aqui de espólio, eu estou falando especialmente dos empresários individuais, é claro, né? Então, o professor Ricardo Negrão traz essa colaboração, lembrando-nos que existem mais 3 casos de não incidência que estão aí previstos no artigo 96, inciso 8º, tá bom, pessoal? Então não vamos esquecer disso. Bom, e vamos dando sequência, vou trazer para vocês alguns princípios informadores do direito falimentar e recuperacional. No material de vocês vão ver que eu elenquei outros princípios que também são muito importantes, mas como a gente tem pouco tempo aqui nesse evento hoje, vamos tratar desses princípios que são muito pedidos em concursos. Vamos lá. Unidade de juízo. Olha só, pessoal. Há somente um juízo competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir recuperação judicial e decretar a falência. E ele é fixado pelo principal estabelecimento do empresário. Quando a lei fala isso, a lei não define o que é principal estabelecimento do empresário, mas o STJ definiu. E ele diz que o principal estabelecimento do empresário é aquele estabelecimento da onde saem as decisões, toda tomada de decisão, toda a área administrativa, a maior parte, a parte central, a parte cerebral da empresa, vamos dizer assim. Ali está o principal estabelecimento do empresário, tá bom? Mais um princípio. O princípio da indivisibilidade do juízo. O juízo falimentar é competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida. Vocês já imaginaram se a gente estivesse trabalhando a massa falida e vários juízos ao mesmo tempo tivessem competência para decidir questões, né? Ia ser impossível concluir com um procedimento de falência ou recuperação judicial, por isso há o princípio da indivisibilidade do juízo. Outro princípio importante é o da universalidade do juízo, que é o princípio que traz a universalidade, que fala, então, em decorrência desse princípio, o juiz que preside a falência, ele é competente para todas as ações em que exista interesse da massa falida. Tá bom, pessoal? Bom, além disso, existe o princípio da celeridade, da economia processual e um princípio muito importante é esse do par condicio creditorium, que diz que credores em situação igualitária não podem ser beneficiados em detrimento de outros. Bom, pessoal, isso se aplica de uma forma muito incisiva, muito forte na falência. Por quê? Porque a lei de falências, ela traz um rol de credores que tem que ser seguido na hora do pagamento. E ela divide os credores por classes, conforme a necessidade. Então, existem os credores trabalhistas, os credores quirografários, os credores com privilégios. Existem classes de credores que tem que ser, e essa classe tem que ser observada. No caso da recuperação judicial, esse princípio ele é mitigado. Por que ele é mitigado par condicio creditório? Porque na recuperação judicial existe um plano de recuperação judicial, nós vamos ver daqui a pouco, um plano que vai ser homologado, que é ofertado para homologação, e ele deve ser seguido. E esse plano, então, ele tem
ele tem uma prevalência, tá bom, pessoal? Bom, olha só o que traz o professor Fábio Ulloa Coelho. A par conditio creditorium corresponde a um valor secular cultivado pelo direito falimentar. Por ele, já que o empresário falido não terá recursos para honrar a totalidade de suas obrigações, o justo e racional é que os credores mais necessitados, como os trabalhadores, por exemplo, sejam satisfeitos antes dos demais, e que entre credores titulares de crédito da mesma natureza, não sendo suficientes os recursos disponíveis para o pagamento da totalidade dos seus direitos, proceda-se, olha que interessante, ao rateio proporcional desses valores, pessoal. Bom, e o professor Marlon Tomazetti? Vamos ver o que ele fala? Fala-se em aplicação da par conditio creditorium no sentido de que todos os credores terão direitos iguais no processo de falência, ressalvadas as preferências estabelecidas pela legislação. Do mesmo modo, todos os credores suportarão os prejuízos decorrentes da falência. Não há um nivelamento entre credores, mas um tratamento adequado às peculiaridades, desculpa, eu coloquei peculiaridades 2 vezes aí no slide, as peculiaridades de cada um, buscando alcançar, na medida do possível, o tratamento mais justo dos credores diante da crise. Olha, pessoal, olha essa pergunta. O princípio da par conditio creditorium aplica-se ao plano de recuperação judicial? Então, vamos ver qual é a resposta correta? A doutrina afirma que esse princípio é peculiar à falência, na medida em que na falência, como eu falei para vocês, lá no artigo 83, 84 da Lei de Falências, existe uma ordem legal de credores que são separados em classes. Então, quando vai haver a realização e o pagamento efetivamente, tem que se observar dessa ordem legal. Isso não existe na recuperação judicial. Vejam só, como visto, o tratamento paritário dos credores é princípio geral que informa o processo de falência. Em que medida, porém, esse princípio pode ser aplicado ao processo de recuperação judicial? A lei é totalmente silente sobre a aplicação aos credores do recuperando de tratamento paritário. Estabelece algumas garantias específicas, como a impossibilidade de o plano prever pagamento dos empregados em um prazo muito longo, mas não contempla em nenhuma das suas disposições qualquer proibição de tratamento diferenciado ou dos credores. Então, o que nós podemos compreender é que na falência a aplicação desse princípio ela é muito mais intensa do que na recuperação judicial, já que na recuperação judicial nós estaremos tratando de um plano que tem que ser seguido, né? Bom, qual o juízo competente ao processamento da falência e da recuperação judicial? É o estadual ou o federal? Pessoal, é o estadual. O juízo estadual é competente para o processamento da falência e da recuperação judicial. A Constituição Federal diz isso expressamente e afasta da competência dos juízes federais o processamento e o julgamento dos processos de falência. Na realidade, na Constituição Federal não existe vocês podem observar que está escrito exceto as de falência, não está aí tratando especificamente da recuperação judicial, mas nós sabemos que a Constituição Federal é de 88 e a lei que trouxe a recuperação judicial para o nosso ordenamento é de 2005. Certamente por isso que ela não está ali o dispositivo falência e recuperação judicial. Mas, de qualquer forma, esse dispositivo da Constituição Federal, ele nos demonstra, ele nos traz de forma muito clara que não existe interesse, né, da União nesse procedimento, já que os créditos tributários, eles não são atingidos, né? Então, vamos ver aí o que fala. O mesmo interesse da União não se verifica quanto à recuperação judicial, uma vez que os créditos tributários não são atingidos nos respectivos, né? No que tange a competência territorial, normalmente a competência territorial, os processualistas sabem que ela é relativa, mas no direito empresarial ela é absoluta, tá bom? Então, é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial, decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor. Bom, e aqui eu trouxe para vocês o conceito
que o STJ estabeleceu como local onde estão centralizadas as atividades mais importantes, onde está o cérebro da empresa propriamente dito, né? Esse local é, então, a principal, o local de principal atividade da empresa, que vai estabelecer, então, a competência territorial. Bom, muito bem. Aí eu trouxe um resumo do processo de falência, né? Então tem uma decisão que decreta a falência, existe a arrecadação de bens pelo administrador judicial. O administrador judicial é figura central e importantíssima na falência e na recuperação judicial. Ele vai ter diversas competências muito importantes, inclusive pela conserva e guarda de bens, né? Pela coleta de informações. Depois, nós temos também como fase a publicação da sentença que decretou a falência, o aviso aos credores e o procedimento de verificação de crédito. E no caso do procedimento de processo de recuperação judicial, tem a decisão que defere processamento do pedido, o procedimento de verificação de créditos e a decisão concessiva da recuperação judicial. Pessoal, aí na recuperação judicial, decisão de deferimento de procedimento não é igual à decisão de concessão de recuperação judicial, e isso é muito importante, tá bom? Vamos ver agora, rapidamente, uns fluxogramas que trazem os procedimentos. Olha só, pessoal, eu trouxe aqui, deixa eu mostrar para vocês antes o procedimento inteiro da recuperação judicial. Esse fluxograma grande, intenso, traz o procedimento inteiro que engloba a recuperação judicial, e até para fins didáticos a gente divide em 2 procedimentos que correm ao mesmo tempo. Vocês vão ver que tem a letrinha A e a letrinha B nesse fluxograma. Olha só, a letrinha A desse fluxograma, ela traz o procedimento que busca a elaboração do quadro de credores. É muito importante aqui é muito importante a elaboração do quadro de credores, porque esses credores é que vão compor a Assembleia Geral de Credores, que vai depois agir com bastante eficácia e de uma forma importante no procedimento B, que busca a aprovação propriamente dita do plano de recuperação judicial. Então, o procedimento de recuperação judicial, ele comporta, vamos falar assim didaticamente, dois procedimentos que correm paralelamente. Um que busca formar o quadro geral de credores e outro que busca efetivamente homologar o plano de recuperação judicial. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso fluxograma, e eu vou voltar só algumas páginas para a gente ver de uma forma mais tranquila. Vejam bem, o pedido de recuperação judicial é a peça inicial portanto, que começa um processo de recuperação judicial. Então, todo processo de recuperação judicial vai começar com um pedido de recuperação judicial. E, na sequência, esse pedido, ele vai trazer, não está aqui nessa tela, acho que está na tela de baixo, esse pedido, ele vai trazer uma relação nominal de credores, né? O devedor vai apresentar uma relação nominal de credores. Aí, segue-se ao pedido o recebimento ou deferimento do processamento dessa recuperação judicial. E como eu já disse para vocês, essa decisão de deferimento do processamento não se iguala ao deferimento da concessão. São 2 decisões diferentes. Aqui simplesmente o juiz lê a petição inicial, vê que tem lá a relação de credores, que estão contempladas todas as condições, e fala, dê-se sequência ao procedimento de recuperação judicial. É só isso. Mas é um marco importante. Essa decisão, essa que dá o recebimento, que recebe a petição e define, então, e determina o processamento, ela é importante, porque após essa decisão, tomada essa decisão, olha, o devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial, a não ser que exista uma aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. E a Assembleia Geral de Credores será formada, constituída pelos credores que forem homologados lá no quadro geral de credores, que é um dos procedimentos que nós vamos analisar. Bom, mas vamos voltar. Então, houve o deferimento do processamento, né,
da recuperação judicial, a partir daí, o juiz vai nomear um administrador judicial. E o administrador judicial, ele é importantíssimo, porque ele que vai verificar os créditos que vão compor aí essa recuperação judicial, ele vai analisar a documentação, a contabilidade, né, dessa sociedade, e ele vai cuidar do patrimônio, ele vai realizar esse patrimônio depois. Então ele tem uma função importantíssima, esse administrador judicial. Ele é remunerado. Bom, a partir de então, desse trabalho do administrador, ele foi nomeado, ele vai fazer uma análise dos livros contábeis, né, das condições da empresa, e ele vai, com base naquela relação inicial trazida pelo devedor e com base no que ele examinar, né, da contabilidade da empresa, ele vai fazer uma relação nominal de credores. O juiz vai publicar essa relação nominal de credores e vai possibilitar, a partir de então, que novos credores se habilitem. E vai ter um prazo para esses novos credores se habilitarem. Afindo esse prazo da habilitação de credores, o administrador judicial vai então providenciar a segunda relação nominal de credores. Então ele já pegou ali a relação de credores trazidas pelo devedor, fez uma análise da contabilidade, né, da situação da empresa, fez a primeira relação nominal dele, houve prazo à habilitação de novos credores e a partir daí então ele formaliza uma segunda relação nominal de credores, tá bom, pessoal? Então, encerrado esse procedimento com essa relação nominal de credores, vamos ver o que vai acontecer. Bom, a partir daí, podem existir impugnações, né, a essa nova relação nominal de credores, que vão ser analisadas, né, pelo juiz, ou essa relação nominal de credores pode simplesmente ser homologada. Se ela for homologada, sem impugnação de nenhum credor, né, vai então se publicar o quadro geral de credores. Esse quadro geral de credores vai trazer então a relação de credores que vão compor a Assembleia Geral de Credores. Muito bem, ao mesmo tempo, feita então, deixa eu voltar aqui um slide, feito então o recebimento, né, da petição inicial, deferido o processamento dessa recuperação judicial, ao mesmo tempo vai ser publicada essa decisão. Então, ao mesmo tempo que está se buscando formalizar um quadro geral de credores, é claro que existe um outro procedimento que eu falei para vocês, que é o procedimento específico que busca a homologação da recuperação, que objetiva a homologação da recuperação judicial, que nós vamos chamar aqui de B. Então, está aqui nesse fluxograma, em B. Então, publicada a sentença, vai ser concedido um prazo para que o devedor apresente esse plano de recuperação judicial. Claro que esse plano de recuperação judicial tem que ser disponibilizado aos credores, né? Os credores vão ter um prazo também para apresentar objeções a esse plano de recuperação judicial, e vocês imaginem o tanto de divergências que podem ser apresentadas nesse momento, né? Muitas divergências. Então, apresentada alguma objeção, isso vai para a Assembleia Geral de Credores, que é composta exatamente daquele quadro geral de credores, que já foi homologado a esse tempo, né, pelo juiz. Então, esses credores, eles vão ter a possibilidade de aprovar ou rejeitar, e aqui está, nesse fluxograma vocês vão poder verificar que a Assembleia Geral de Credores vai poder aprovar ou rejeitar esse plano que foi apresentado pelo devedor. E caso o juiz verifique que houve abuso no direito de voto, ou seja, que aquela Assembleia Geral de Credores, ela rejeitou um plano de recuperação judicial, mas que houve abuso no direito de voto, que houve compra de voto, enfim, que houve algum vício importante, o juiz pode
goela abaixo. Essa é a tradução do cram down, goela abaixo. O juiz homologa esse plano de recuperação judicial e finaliza esse segundo procedimento. Então, pessoal, aqui nós temos uma visão global, depois vocês vão olhar com calma e vão ver quantos detalhes nós temos no procedimento de recuperação judicial. E o outro procedimento importante que nós vamos analisar é o procedimento de falência. Da mesma forma que para o procedimento de recuperação judicial, o procedimento de falência também contempla, nós podemos falar que existem dois procedimentos que andam paralelamente, ao mesmo tempo, para contemplar, então, para finalizar a falência. Um procedimento que busca também a formação do quadro geral de credores e outro procedimento que busca o encerramento e a falência propriamente dita. Então, vamos ver esse procedimento. O procedimento de falência, ele vai se iniciar com o pedido de falência. Esse pedido de falência pode ser feito pelo próprio devedor, no caso da autofalência, ou ele pode ser feito por um credor, não é isso? Feito o pedido de falência, nós vamos ver 3 situações que se nos apresentam. Então, a primeira situação, se for um pedido de uma autofalência propriamente dito, se for uma auto de falência, vai direto para o juiz, para que o juiz sentencie se ele decreta a falência ou se ele arquiva o processo, caso não exista, não estejam contempladas as condições. Mas, feito o pedido por um credor, pedido de falência apresentado por um credor, a partir do momento que é protocolado o pedido, que é cientificado o devedor pode simplesmente falar, eu pago, eu devo e eu pago, então ele apresenta o depósito elisivo, o pagamento completo, e aí não se encerra o processo de falência, mas o juiz vai analisar se todo o crédito, né, foi contemplado, se os pagamentos foram feitos de forma correta, enfim. Mas então existe aí, vocês vão ver que tem um balãozinho no fluxograma, em cima do balãozinho roxo aqui das 3 situações, tem o depósito elisivo. Pode ser que o devedor, aqui em azul embaixo, apresente o pedido de recuperação judicial. A partir do pedido de falência, ele pode apresentar um pedido de recuperação judicial, e aí o juiz converte esse processo no processo de recuperação judicial, isso pode acontecer. Ou então, pode acontecer do devedor contestar o pedido de falência ou simplesmente se manter inerte e ter a revelia decretada. E nessa situação de que há apresentação de contestação ou que há decretação de revelia, o juiz então determina por sentença um procedimento ordinário aí de falência e ele decreta a falência. Decretada a falência, se encerrou o procedimento? Não, tá longe. E essa sentença que decreta a falência, ela tem que observar ela tem que trazer diversos elementos. Então, obrigatoriamente, essa sentença que decreta a falência, ela vai fixar um termo legal de falência. A partir daí, existe a ineficácia de muitos atos. Ela vai suspender as ações, as execuções contra o falido. Ela vai afastar o devedor falido das suas atividades. Ela vai inabilitar esse devedor, ou seja, esse devedor não vai poder ser empresário. Essa sentença vai nomear um administrador judicial. Ela vai determinar a falência também dos sócios com responsabilidade ilimitada, por exemplo, na sociedade em nome coletivo, os sócios todos têm responsabilidade ilimitada. Então, nesse sentido, ela também cuida de decretar a falência. Ela traz também o vencimento antecipado de todas as dívidas. Então, vejam a importância dessa decisão que decreta a falência. Pois muito bem, então esse é um começo do procedimento e nós vamos seguir então com o procedimento A. Vejam que nesse balão azul de baixo, nesse balão grande, decretada a falência,
essa falência ela é publicada, essa decisão é publicada em edital, e a partir daí, como foi nomeado um administrador geral, um administrador judicial da falência, ele vai ter que elaborar a relação nominal de credores. Então, ele vai ser responsável por analisar então os livros contábeis, né, do empresário, e vai elaborar essa relação nominal de credores, a primeira relação nominal de credores. A partir daí também vai ser aberto prazo para as habilitações. E após as habilitações, esse administrador judicial vai poder elaborar a segunda relação nominal de credores. Se não tiver nenhuma impugnação, o que é bastante difícil, é quase impossível de acontecer, vamos dizer assim. Se não tiver nenhuma impugnação, o juiz simplesmente, deixa eu passar aqui, o juiz simplesmente vai homologar a segunda lista e vai então publicar o quadro geral de credores. E a importância do quadro geral de credores a gente já sabe, porque ela traz a relação daqueles que vão participar, que vão compor então a Assembleia Geral de Credores. Claro que se houver impugnação vai ter todo um rito que o juiz vai decidir. Do outro lado, pessoal, olha, esse é o quadro inteiro. Do outro lado, vamos ver, vai haver também, ao mesmo tempo e paralelamente, esse administrador judicial que foi nomeado pelo juiz, ele vai precisar verificar, então, toda a situação desse empresário. E ele vai precisar procurar, pessoal, e encontrar, então, os bens. Ele vai precisar arrecadar os bens desse empresário. Claro que ele pode arrecadar bens que não deveriam terem sido arrecadados, então nessa situação vai caber aí um pedido de restituição, o empresário vai poder fazer um pedido de restituição desses bens, e isso também vai ser objeto de sentença judicial, né? Mas esse administrador judicial vai arrecadar os bens, vai elaborar um auto de arrecadação e vai realizar o ativo. O que significa realizar o ativo? Vender esses bens para que ele possa efetuar, então, os pagamentos dos credores. E aqui, na falência, existe uma relação, uma lista, uma linha de credores que deve ser seguida, legalmente seguida, né? Então, realizado o ativo, vai ser feito o pagamento. Aí existe o pagamento das despesas lá do artigo 150, despesas que são feitas, então, algumas despesas trabalhistas são antecipadas, despesas com a própria massa falida, com o próprio processamento, e a partir de então vai ser possível que seja feito o pagamento dos créditos, né, daqueles créditos dos credores que estão no quadro geral de credores, vai ser feito o pagamento de acordo lá, e esses pagamentos têm que ser feitos respeitando os artigos 83 e 84 da Lei 11.101. Somente a partir de então, é que o administrador judicial vai apresentar as suas contas, o juiz vai julgar as contas do administrador judicial e, caso esteja tudo contemplado, tudo correto, será feito um relatório final e vai ser encerrado o procedimento de falência. Como vocês podem ver, é bastante importante, e tanto o procedimento de falência como de recuperação judicial, e tem muitos elementos, muitas situações para serem analisadas. Bom, esse é o primeiro esboço que eu trago para vocês. Eu espero que vocês tenham, ao menos, compreendido rapidamente esse esboço. Aqui está o fluxograma inteiro da falência para vocês examinarem, e vamos nos encontrar brevemente num próximo evento aqui na Qualis Concursos para tratar de direito empresarial. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima!